Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz. Você que irá assistir essa gravação, que Deus abençoe em Cristo a sua vida. Não sei em que horário você irá assistir, mas que a gravação dessa aula, uma vez mais, possa abençoar ricamente a sua vida, não somente espiritual, mas ministerial também. Queridos, eu estou aqui em caráter substituto. O professor Fábio não pôde estar porque está doente. Não sei se no próximo domingo ele vai assumir. Mas, se não assumir, nós estaremos aqui, porque estamos aqui para trabalhar, não é mesmo? Os irmãos estão estudando esse tema na Escola Bíblica de Férias, revitalizar para frutificar. E hoje a gente vai entender o que significa revitalizar e quais sintomas uma igreja apresenta que exigem uma revitalização, tá? Então a gente vai estudar essas duas lições hoje. E eu sintetizei o máximo para que a gente tenha ao final, após a gravação da aula, um tempinho aí para tirar algumas dúvidas. Sempre surgem dúvidas e os irmãos podem ficar à vontade. Somos professores, estamos aqui para serem questionados, criticados. Todo mundo cresce com uma crítica, enfim, nós estamos aqui para isso. Então a gente vai começar a estudar esse tema e antes de mais nada, de tempos em tempos, precisamos reavaliar que tipo de igreja estamos sendo. Eu já falei aqui algumas vezes que a igreja que impacta o mundo não é a igreja que nós estamos indo, é a igreja que nós estamos sendo. Porque é essa igreja que está no mundo. Jesus disse: eu não rogo para que os tires do mundo, em João 17, na oração sacerdotal, mas que os preserve do mal, porque a igreja atua no mundo, tá? Para isso a gente precisa do que eu chamo de autoexame espiritual. É claro que a gente usa muito a questão da autoanálise, do examinar-se a si mesmo no contexto da ceia. Mas seria ótimo, seria, na verdade, o ideal se nós, de vez em quando, fizéssemos esse autoexame. Por quê? Porque nesse autoexame nós sabemos ou não se estamos alinhados ao reino de Deus. E é importante porque, tão importante, melhor dizendo, quanto fazer a vontade de Deus, é saber se Deus quer que a vontade dele seja feita como nós estamos fazendo. Eu vou citar uma igreja mais à frente, que é a igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha tudo: bom louvor, tinha um ministério forte de louvor, tinha palavra, tinha tudo, mas faltava a ela uma coisa. E o Senhor diz: tenho, porém, contra ti que deixar-te o primeiro amor. Então não basta só fazer. Com que intenção a gente faz também conta. Nossa intenção tem um peso no reino de Deus. Então a gente precisa fazer isso. Revitalização não é uma opção, revitalização é uma necessidade. No decurso do tempo, por exemplo, se você pegar você mesmo, no espaço de 12 meses, a pessoa que está no dia 1º já não é a mesma que está no dia 31 de dezembro. Muita coisa já mudou. Agora você imagine uma igreja que está há 10, 15, 20, 30 anos e nunca muda a sua metodologia, nunca muda a sua estratégia, nunca muda perspectivas espirituais. Só que quando a gente fala de revitalização, imagina só, revitalização é o processo que acontece de dentro para fora. Vocês devem conhecer igrejas que têm mega estratégias, O pastor não é mais um pastor, é um CEO, É um mega empresário. A gente vai falar desse tipo de revitalização também e do impacto dela no reino de Deus, tá? Quando nós apontarmos sintomas de uma igreja que precisa de revitalização. Então não é uma opção, é uma necessidade. Na aula de hoje, aprenderemos um pouco mais sobre revitalização da igreja. Então a aula está dividida assim, o que é revitalização e sintomas de uma igreja que carece de revitalização. Perfeito aí? Até aqui está claro, Só para dar uma imagem, para que a gente vá pensando ao longo da aula dessa imagem, imagina só, depois de 10 anos morando numa casa, você olha e diz assim: olha, essa pintura está gasta, esse acabamento está ruim. Então você resolve fazer uma mudança, que geralmente recebe o nome de revitalização no ambiente externo da casa. Na vida espiritual, na vida da igreja acontece a mesma coisa, só que em vez de mexer fora, a gente mexe dentro. Isso é revitalização, tá? Numa imagem, para a gente pensar um pouco mais sobre
esse tema que é a revitalização. Portanto, eu quero convidá-los a ler comigo esse texto aí. Ezequiel capítulo 37. Texto muito conhecido e também muito mal interpretado às vezes. Ezequiel capítulo 37. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI. Ezequiel capítulo 37. Eu quero começar a partir do versículo 1. Que é a visão que Ezequiel tem do Vale dos Ossos Secos. Só lembrando aqui um contexto de história dos profetas, Ezequiel profetiza no contexto do exílio, tá? E portanto, ele é um contemporâneo de outros profetas como Amós, como Obadias, como outros profetas aí, e também Jeremias e Isaías. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, algumas traduções, sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrireis com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Essa é a interpretação da visão, tá? Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? A bem da verdade é que, assim como a nação de Israel é representada nessa visão, assim também está muitas igrejas, como esse vale de ossos secos, ou, numa tradução que usa o superlativo, sequíssimos, tá? A gente vai comentar ao longo dessa aula um pouco sobre essa visão aí de Ezequiel. A história do povo de Deus, seja em um Antigo ou no Novo Testamento, ela é marcada por momentos de aflição e desânimo. Várias vezes na história Deus interveio para animar o povo, para encorajar o povo. Grandes homens de Deus, a exemplo Elias e Moisés, na caminhada ficaram desanimados.
desanimar é uma coisa de gente, de ser humano. Se você é gente, uma vez ou outra na vida você acorda meio desanimado. E a bem da verdade é que muitas vezes a gente vem à igreja assim, mas nunca sai como a gente entra. E graças a Deus por isso. Muitas vezes a gente recebe um refrigério, uma oxigenação do Espírito Santo, e a gente sai daquele culto, daquela reunião de oração mais vivos do que entramos muitas vezes. Então, mas isso não é só parte da história do povo de Deus. A história humana é assim mesmo, como um todo ela é dura, curta e incerta. Desde que o pecado entrou no mundo, e eu já falei numa aula aqui, que o pecado impactou tudo no homem, afetou todos os aspectos: psicológico, interpessoal, pessoal, relacional, social, político, enfim, econômico. Todas as esferas importantes foram atingidas pelo pecado. E é bem verdade que nós vemos os impactos do pecado em toda a criação. Embora haja no homem, até mesmo no mais pecador deles, uma imago Dei, uma imagem de Deus ali meio que ofuscada, há naquele homem também uma inclinação perversa muito grande. Aliás, quando você vai fazer uma reflexão a partir das obras de Dostoiévski, especialmente Crime e Castigo, você tem ali uma representação do que é o ser humano. Dostoiévski, para mim, o maior escritor de todos os tempos, e o maior escritor russo, embora tenha Gorky e outros grandes escritores russos, Dostoiévski os puxa. Dostoiévski está numa prateleira acima. E tem uma reflexão muito boa em que ele fala sobre essa condição quase que sobre-humana das pessoas, né? Muita gente não vive, muita gente sobrevive, mas a proposta de Deus para a igreja é que ela vive e tem uma vida abundante ou superabundante. Para isso a gente precisa dessa revitalização, a fim de que Deus faça esse trabalho. Mas, embora no decorrer da nossa peregrinação aqui na terra nós desanimemos, Deus nunca abandona o seu povo. Nunca. Aliás, quando Josué assumiu o cargo lá de Moisés, uma das primeiras palavras dirigidas a ele foi essa: ninguém conseguirá resistir a você. Como foi com Moisés, Deus fará a mesma coisa e melhor em Moisés, com Josué. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Valia para Josué, vale para você e para todos quanto vierem meditar nessa palavra. Deus nunca abandonará o seu povo. De eternidade a eternidade Ele é Deus, de eternidade a eternidade a sua bondade. Ele permanecerá com o seu povo, fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então é por isso, irmãos, que a gente precisa urgente dessa pauta da revitalização, a fim de que nós entendamos a necessidade urgente da igreja. Você pega, por exemplo, o contexto da Inglaterra, melhor dizendo, da Europa, e também nos Estados Unidos, as igrejas históricas lá estão morrendo. As igrejas presbiterianas, as igrejas históricas batistas estão morrendo. Algumas viraram cassino, algumas viraram boates e outras viraram museu. Estão como o vale de ossos secos na visão de Ezequiel. Já secaram, algumas fecharam, algumas deixaram de ser igreja. Porque de tempos em tempos nós precisamos fazer uma pausa e ver o que está funcionando e ver o que não está funcionando. Tem gente, e um dos problemas que a gente nota, tão apegado a fundamentos tradicionalistas, não estou falando de tradição, mas tradicionalismo, que passa ano aquela igreja nunca muda a liturgia. E se mudar, se cantar 4 hinos, no dia que canta 3 hinos, tudo bem, mas se cantar 4, por exemplo, meu Deus, é um pecado grave. Tem igreja tão engessada que se você mudar 1 milímetro a liturgia, pronto. Isso, irmãos, impede o fluir do Espírito Santo, a ação de Deus, o trabalhar de Deus. É claro que o culto tem que ter ordem, porque tem culto que você vai e você não sabe se está no culto, se está numa boate, numa rave, tá? Ninguém sabe, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Mas o culto bíblico
tem meio, tem início, meio e fim, mas também tem abertura para a ação do Espírito Santo de Deus, para o fluir do Espírito Santo de Deus. E a gente tem um erro de dizer, agora a gente vai, aqui eu nunca vi, mas em algumas igrejas que eu vou pregar, as pessoas costumam dizer, agora vem a parte mais importante, depois do louvor, vem a palavra. Não, o louvor é tão importante quanto a palavra. Se você vai para a tradição do Antigo Testamento, louvor e palavra andam lado a lado. Antes de Eliseu profetizar, ele chamou os levitas para cantarem, porque louvor é tão importante. E você pega Lutero, que Lutero compôs a maior parte dos hinos, e a gente tem um Castelo Forte tão famoso, mas Lutero tinha uma composição gigantesca de hinos. Ele dizia que a música é essa expressão da graça de Deus, e a boa música é a boa teologia. Então, irmãos, muitas vezes a gente vai ver algumas músicas, eu não sou contra o worship não, tá? Eu sou contra algumas letras que são tão ruins, assim, e quando elas são repetidas a 13ª potência, aí acabou, não tem nada de Deus naquelas canções. E como dizia um grande teólogo, que é A.W. Tozer, antigamente as canções diziam, tu és, hoje as canções dizem, eu sou. Então mudou algumas coisas, só que algumas mudanças foram para pior, e a gente precisa ponderar algumas coisas. Ao longo da história da salvação, Deus interveio em vários momentos para animar, encorajar, vivificar os seus filhos. E quando eu digo isso, irmãos, tem um texto que é Abacuque. Em Abacuque a gente usa aquele texto para falar de avivamento. Aquele texto não fala sobre avivamento, não no sentido que a gente usa aquele texto. Abacuque, capítulo 3, quando ele diz, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, ele está falando de vivificar no sentido de revitalizar o ânimo daqueles que estavam em Babilônia. Porque, veja só, Daniel lê o livro de Jeremias, lá no capítulo 25, e diz, o cativeiro durará 70 anos. Aquele povo está lá tanto tempo que nem cantar eles cantavam. Perderam a esperança de retornar para a terra, perderam a ligação que o judeu tem com o templo. Tudo é o templo, você pega os salmos, tem uma referência a templo toda hora, porque é uma ligação do judeu com o templo. É por isso que quando Jesus vem e explica para a mulher lá do capítulo 4 de João, ela não entende. Senhor, temos que adorar nesse monte, Gerizim, ou em Jerusalém? Jesus disse, mulher, nem lá, nem aqui. Chegará o tempo, e já é hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É dentro, não é no templo, é em qualquer lugar que você estiver. Porque Deus não está preso a nenhuma estrutura física que o homem fez. Então esse conceito de adoração no Novo Testamento ganha um upgrade, uma mudança aí. Então lá no texto de Abacuque, ele ora porque a Babilônia está invadindo a nação de Judá, o reino do sul. E eles vêm tomando, matando. Irmão, se você já leu Lamentações, Lamentações fala de mulheres que foram estripadas, grávidas. E a descrição de Jeremias lá em Lamentações é tão aguda, a imagem é tão forte que ele diz, a língua gruda na boca dos bebês, porque a fome e miséria peste. E quando ele escreve Lamentações, ele está sentado nas cinzas do que era a sua nação. Quando Abacuque escreve, Senhor, aviva a tua obra, no meio. Porque, irmãos, o difícil, a gente diz assim, o difícil é começar, não. O difícil é permanecer na caminhada. E é no meio que Deus precisa intervir, para que a gente tenha força para continuar, para que a gente tenha ânimo para seguir. Então, revitalizar é isso, é o processo por meio do qual Deus visa injetar novo vigor, novo ânimo na igreja, a fim de que haja renovação em seu interior. Tem esse texto aí, vamos ler esse texto? 2 Coríntios 5:17. É conhecido, provavelmente os irmãos já viram esse texto aí, alguma vez já ouviram sobre ele, mas é sempre bom a gente frisar essa palavra. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Eu gosto da tradução da NVI. Em algumas diz criatura, mas criação é muito mais o sentido dessa palavra.
Porque em Cristo nós somos de fato essa nova criação de Deus. Não somos mais quem éramos. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Irmãos, a vida, a novidade, a vida como o sopro do Espírito, é essa realidade que o reino de Deus apresenta a cada um daqueles que o buscam. Nós não podemos, sob hipótese alguma, falar que somos de Deus se ainda estamos apegados à velha pessoa que nós fomos. Eu fico impressionado, tem algumas pessoas que adoram ficar só falando do quem ela foi. Não, eu quero saber quem você é agora, porque o que importa é agora. O seu passado já foi perdoado, o seu presente é abençoado e o seu futuro já está garantido em Deus. Então, olha para frente, a perspectiva é lá, porque passado não é lugar de morada, é apenas uma referência. Você olha para lá e opa, eu preciso olhar para frente. Só que ao longo do tempo a gente se deixa se engessar tanto pelas coisas que a gente vive no automático. E um pouco dessa escola bíblica de férias é para despertar a gente nesse ano que tem muito trabalho. Enquanto Jesus não volta, tem muita coisa para fazer. O trabalho é grande, disse Jesus, mas os trabalhadores são poucos. Então a gente precisa desse encorajamento, desse despertamento, dessa revivificação no nosso espírito, a fim de que a gente possa não só trabalhar mais, mas trabalhar melhor. Juntar as duas coisas, tá? Para a gente não ficar meio que defasado. Revitalizar, portanto, significa essas três coisas aí, né? Aqui a gente chama de significação sinonímica. Então tudo no mesmo patamar, então, tudo no mesmo campo de significado, né? Eu estou falando isso aqui, mas eu lembro daquelas provas do Sebrasp, que gosta de colocar sinônimos em algumas palavras lá, e a gente fala assim, meu Deus, o que significa isso? O Sebrasp adora inovar com palavras, né? Mas aqui é nada mais do que isso: reavivar, reanimar, renovar, reacender. Qualquer um desses termos aqui significa revitalizar. É o processo dessa transformação interior. E revitalização, irmãos, a gente precisa ter isso aqui em mente. Três coisas importantes que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de revitalização. E eu quero falar de cada uma delas. Primeiro, ela é espiritual. A revitalização é completamente espiritual. Eu citei o exemplo aqui apenas para vocês terem uma imagem de quando a gente faz uma revitalização na nossa casa, que é fora. A revitalização espiritual acontece dentro da gente. E ela é uma obra espiritual. Veja comigo no texto de Ezequiel, que a gente leu lá no começo, Ezequiel 37. Olha o versículo 14 aí. Porei o meu espírito, Ezequiel 37, 14. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. É interessante a gente observar isso, porque nessa nossa busca por revitalização, por trabalho, nós podemos nos desgastar se a gente estiver só trabalhando e não adorando. E como dizia a W. Tozer, Deus prefere aos adoradores muitas vezes do que os trabalhadores, porque muitas vezes o trabalho é no automático, sem pensar naquilo que você está fazendo. Então, a revitalização é essa obra espiritual porque é o Senhor quem faz na igreja. A igreja precisa estar receptiva à ação do Espírito Santo. Nesse caso, o agente ativo dessa ação é o Espírito. É Ele quem age na igreja para animar, para dar um novo ânimo, para reacender a chama. Sabe o primeiro amor? É o que acontece na revitalização. No primeiro amor a gente tem essa alegria, esse desejo de estar sempre com aquele que a gente ama. Com o Senhor é assim também. Por isso que essa imagem é usada, para que nós
não tenhamos aquela percepção, mais um dia de culto. Não é só mais um dia de culto, é um dia que eu separei para adorar ao Rei do Universo, o Senhor da minha vida, aquele que até agora permitiu que eu chegasse aqui, e embora os ataques venham de todos os lados, e às vezes a gente vai dormir com a cabeça cheia de problema, mas o fôlego de Deus está dizendo, acalme-se, eu estou no controle ainda. Muitas vezes a gente está assim, irmãos, com o peso do mundo nas costas, e às vezes Deus está dizendo, se você levar sozinho, é pior, deixa eu te ajudar. Deus quer cooperar conosco na obra que nós estamos fazendo, só que às vezes a gente não dá espaço, não dá abertura para Ele, então a gente precisa entender isso. Como eu disse, é uma obra operada pelo Senhor. No texto, ainda no texto de Ezequiel, a gente tem essa imagem aí. Olha lá o versículo 5, Ezequiel 37, 5. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. É o Espírito, é o Senhor quem faz essa obra. Irmãos, quando a gente fala de revitalização, a primeira coisa que algumas pessoas pensam é em estratégia. É importante, algumas igrejas têm estratégias. Só que quando as estratégias se sobrepõem à essência do que é essa igreja, ela vira uma empresa. Pega as grandes churches aí, as grandes igrejas, que são administradas às vezes não pelo pastor, mas por um CEO, por um cara que tem uma formação em administração. Não que o pastor não deva ter, claro que tem ali a sua vantagem, a sua valia. Mas muitas vezes essas igrejas se comportam assim. Você tem um público, você tem consumidores, eu quero atender uma determinada camada. Por isso que a teologia coach faz tanto sucesso. Eu tenho um produto, você tem uma necessidade, vamos casar as coisas. Por isso que esses grandes pregadores têm uma legião de fãs. Porque é mais fácil dizer que vai dar tudo bem na sua vida do que dizer, às vezes não dá. E às vezes Deus não quer que não dê mesmo. E às vezes você vai fracassar. Não é duro ouvir isso? Ninguém quer ouvir isso, né? Então veja, irmãos, é o Senhor que opera. E a gente esquece muitas vezes, a igreja só tem um dono. E no nosso caso não é o pastor Euler, nem o presbítero Kelso. É o Senhor Jesus, cabeça dessa igreja. Muitos homens, quando Ele chamar para acertar a conta, vão estar no saldo negativo. Falta. O que você fez com a minha igreja? O que você fez com o dom que eu te dei? Porque Ele deu por empréstimo. Quando chegar lá, vai ter acerto de conta, irmãos. Você fez o quê? Senhor, multipliquei o dom. Em vez de cantar, eu pregava também e evangelizava. Não só cantava, pregava, eu consolava também, Senhor. Senhor, fazia ação social. Eu multipliquei. Foi pregado aqui pouco tempo sobre a palavra dos talentos. Você fez o quê? Senhor, tive medo e enterrei. Virei um crente nominal. Pois é, vamos acertar a conta. Você está embaixo aqui comigo, meu filho. Porque o reino também não é só inspiração, é também transpiração. Também tem trabalho para fazer, irmãos. Mas a revitalização visa outra coisa, uma vida abundante. Leia aí João 10, a parte B. Conhecido esse texto? Visa vida abundante. O versículo 5 de Ezequiel, na parte final, diz: porém vocês, o Espírito, e vocês viverão e terão vida. A obra da revitalização é isso, trazer, e até redundante, mais vida onde já tem vida. É o que? Vida transbordante, vida abundante. Lá em João 10, ele diz, há uma promessa, e a promessa é de vida abundante. É esse o ideal que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, quer para os discípulos e, em especial, para a sua igreja: vida abundante. Irmãos, e me permita dizer isso, porque em alguns lugares o ar que as pessoas respiram não é de vida, é de morte. São estruturas que sufocam pessoas. São estruturas que dizem: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. São estruturas sufocantes. Não há vida ali. Não há
nenhum tipo de liberdade para que o Espírito possa agir, porque a gente está sempre no nível da superficialidade. Pode ou não pode? Ah, mas pode cortar o cabelo? Não, não pode. Pode usar calça jeans? Não, não pode. Nesses lugares o Espírito está sufocado, porque quem convence o homem é o Espírito de Deus, irmãos. A gente pode estudar boa psicologia, comportamentalista, social, clínica, enfim, mas quem muda realmente um homem é o Senhor, e é no tempo dele e da forma dele. Ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque é vida abundante, e essa vida é proporcionada no Espírito por meio do Filho, que é aquele que trabalha em nosso favor. É o Espírito da verdade que habita em nós. Sinais que uma igreja precisa de revitalização. Primeira coisa, terceirização ministerial. Já falei aqui, vou falar de novo. Em muitos lugares, a igreja contrata profissionais. Eu sei que muitos aqui talvez não saibam disso, mas eu, como conheço um pouco dos bastidores de algumas igrejas, tenho uma pessoa para, digamos assim, administrar aquela igreja, enquanto o pastor faz outras coisas. Então aquela igreja, ela é mais ou menos assim, uma empresa gerida por um grande empresário. As ovelhas muitas vezes servem como moeda de troca, e o fim é um que você já sabe: dinheiro. Muitas igrejas se tornaram grandes palacetes financeiros. Elas estão ali para arrancar mais dinheiro das pessoas. É um sinal claro de que essa igreja precisa se arrepender e ser alcançada pela graça de Deus no seu coração. Eu vi um vídeo, e não vou falar o nome da igreja aqui, evidentemente, porque hoje em dia tudo dá processo, em que o cidadão lá era tratado com uma pompa que nem os reis lá do Catar têm. Irmãos, e muitas vezes a falta de seriedade no púlpito reflete na falta de seriedade na membresia da igreja. Pode olhar, uma igreja em que a teologia é ruim, os crentes são levados por qualquer vento de doutrina, qualquer coisinha, mais ou menos, não precisa nem ser muito boa, leva essas pessoas para longe. Por quê? Porque como o púlpito reflete como a igreja é. Se não tem boa liturgia, se não tem boa música, se não tem pregação de qualidade, irmãos, qualquer crente mais ou menos leva esse outro crente para ficar peregrinando atrás de visão por aí. Eu acredito em profecia, mas não em profetada. Essas coisas de ficar adivinhando CPF. Uma vez fui numa igreja, eu vou contar isso aqui mesmo, tô nem. E aí o camarada falou assim: rapaz, esse pregador é bom. Eu falei: é mesmo? Prega a Bíblia mesmo? Não, ele revela CPF. Ué, mas se tu for aí no Google, ele revela CPF. Eu não preciso de que revele meu CPF. Se for pagar minhas contas, tudo bem, mas não preciso disso. Aí eu já falei assim: quer saber de uma coisa? Vou ficar aqui fora, eu vigiando os carros aqui para os irmãos, vou nem entrar. Começou uma gritaria danada: eu te digo, você é do número tal. Eu falei: irmão, isso é palhaçada, isso é brincar com o Espírito Santo. E nessa onda, uma carrada de crente vai junto, irmãos, que, com licença da palavra, fica dando ibope para esses palhaços que sobem em púlpito. Isso não é pastor nem pregador, isso é palhaço, animador de auditório. Por isso a igreja precisa revitalização, precisa de vida. E como o texto de Efésios 4,15 diz, a igreja tem que crescer em Cristo e em união. É o corpo que cresce. Deus envia a sua bênção para o seu povo. Aqui, onde há partilha, comunhão, unidade, Deus envia a sua bênção para que a igreja cresça. Por isso que ela tem mestre, por isso que ela tem pastor. Porque nessa diversidade, Deus encontra unidade. Então a gente precisa ficar atento a esse sinal. Segundo, indiferença aos problemas da cidade, moral, social, espiritual. Irmãos, a igreja não pode se tornar um sal que não salga.
Eu não sei como é aqui, porque eu não moro aqui, não conheço a estrutura, não sei como é que é o Guará. Apesar de ter dado aula aqui muito tempo, estudar aqui, eu não conheço a realidade daqui. Eu não sei quais problemas especificamente, mas eu sei os problemas de onde eu moro, porque eu já fiz uma radiografia de lá. Então a gente não pode ser alheio ao lugar onde nós estamos. E a grande pergunta é: faria ou não uma diferença se essa igreja parasse de existir aqui? Você já parou para pensar nisso? Faria alguma diferença para os vizinhos aqui se essa igreja não existisse mais? Cada um de nós reflete interiormente. Então, Jesus disse uma coisa interessante lá em João 17,15. João 17,15 tem uma palavra de Jesus lá, e eu acho interessante o que Jesus diz ali, porque tem muita gente que fala assim: a igreja não pode se envolver com essas coisas, a igreja tem que ser espiritual. Mas não é bem por aí não o caminho. Porque se fosse assim, irmãos, a oração de Jesus pelos discípulos teria sido diferente, e não é. Pega João 17 aí e vai para o versículo 5 para a gente ler esse texto. Versículo 15, melhor dizendo. João 17,15 diz: não rogo que tires do mundo, falando dos apóstolos, dos discípulos, mas que os protejais do maligno. Ou seja, a igreja funciona aqui embaixo, e os problemas da cidade também têm que ser considerados pela igreja. E não estou falando aqui de teologia da missão integral, nem de tornar o pobre o centro do evangelho, como fazem as teologias latino-americanas, não é isso. É que enquanto a gente prega o pão do céu, a igreja precisa também dar o pão da terra para quem mais precisa. Ela não pode negligenciar esses dois polos. Ela não pode fortalecer um e outro, ela tem que ter equilíbrio. Jesus diz: tende em vocês mesmos sal, sejam temperados, tem que ter moderação, irmãos. Já falei sobre essa imagem aqui. Sal demais atrapalha, todo mundo vai perceber. Sal de menos também. Agora, quando o sal está equilibrado, ninguém fala do sal. É assim a vida do crente. A glória não tem que ser dada a nós, tem que ser dada àquele que é o Senhor da nossa vida. João disse: que eu diminua e que ele cresça, porque o objetivo é ver e espalhar, e mais do que espalhar, é mostrar que ele age na nossa vida. Tem um terceiro, lembrei de uma frase aqui. Uma das coisas que algumas pessoas colocam na cabeça é: vou entrar para o ministério. Eu conversei uma vez com um amigo, ele disse assim: cara, eu quero ser um pregador. Eu falei: por quê? Pô, não tem nada melhor do que viajar de avião, comprar assim aqueles computadores de 10 mil reais, aqueles MacBooks, sabe? Ter uma vida de rei, de marajá. Ou então entrar e ser um pastor e ganhar muito dinheiro. Eu falei: você está entrando com a pior motivação para o ministério. Aí eu uma vez citei essa frase, não sei de quem é, mas eu citei essa frase para ele: aquele que serve a Deus por dinheiro servirá o diabo por um salário melhor. É isso. Você quer ficar rico? O diabo continua patrocinando essa agenda aí. Não que ser rico seja um problema, tá? A gente já falou sobre riqueza aqui quando a gente falou sobre Tiago, tá? Então se você não viu essa aula, não vai ver porque não foi gravado. Terceiro, falta de crescimento, irmãos. Tem gente que usa esse jargão: Deus quer qualidade, não quantidade. É uma grande mentira. Vamos para a Bíblia? Vamos para esse texto último aí, Atos 9:31. Atos dos Apóstolos. Se esse jargão é verdadeiro, ele vai sustentar a luz da Bíblia, mas eu acho que não. Vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda Judeia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Crescia em quantidade. Deus quer as duas coisas, tanto quantidade quanto qualidade. Então, Atos 9:31, mas o texto de João 15, 5, 8 e 17 também fala: eu nomeei vocês para que vocês vão e o vosso fruto permaneça,
E o meu Pai é glorificado nisto, que deis muitos frutos. Irmãos, a gente não pode se contentar só com os que estão. Precisamos ter o desejo para que mais venham para a igreja. Só que Jesus disse: vocês precisam ir. A ordem do Evangelho é a igreja indo, não o pecador vindo. É a igreja que vai. E no caminho o Senhor cooperava com os apóstolos. É isso que a ordem direta nessas coisas, né, nessa missão, é a igreja vai e prega. A igreja prega aos ouvidos e Deus leva essa palavra ao coração do pecador. Então a gente não pode achar que Deus só quer qualidade, porque isso é uma boa desculpa, mas ela não é bíblica. Deus quer mais gente, porque o reino de Deus é a totalidade de todos quantos chegarem e vierem para cá. Amém? A ausência de missão, a igreja não pode ser uma igreja omissa quanto à missão. Marcos 16:15. Vamos para esse texto? Marcos 16:15. Texto conhecido. É a outra versão de Mateus 28:19. Olha o que diz aí Marcos 16:15. E disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então o evangelho não distingue ninguém, porque o evangelho é para todo mundo, porque todos pecaram e se desviaram de Deus. Se a igreja não tem isso, ela é mais um sinal que ela precisa de revitalização. Tem gente que diz assim: ah, mas eu não sou missionário, ah, mas eu não sou obreiro. A vontade que eu tenho, eu Henrique, dizer: mas que cara de pau! Se você é discípulo, você já está incluído aí, meu querido, minha querida. Você já está aí. Você já é um missionário sem ser um missionário. Você não precisa de reconhecimento, porque o Senhor coopera contigo nessa obra. Você tem que abrir a boca, abre a boca e eu colocarei as palavras. Escapismo espiritual. Eu gosto dessa coisa, desse exemplo de escapismo espiritual, porque muitas igrejas, e eu estou falando da minha realidade, tá? São tão escapistas assim, e por escapismo quer dizer, aqui só o espiritual, uau, né? Algumas igrejas são tão espiritual, uau. Mas esquecem que o nosso objetivo como igreja é no chão, é na terra, é no lugar simples, é no dia a dia. Eu citei esse texto aí, que é Mateus 17, que é aquele episódio da transfiguração. Tá lá, Pedro, Tiago e João viram Jesus glorificado, e aí Pedro, como sempre impetuoso, diz: Senhor, quer que construamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés? Jesus disse: epa, para aí. O grande objetivo é lá embaixo, é no dia a dia. Tanto é que quando eles descem, um homem traz um filho endemoniado para eles expulsarem, e nesse texto aí, eles não conseguem expulsar aquele demônio, porque eles ficaram tão hipnotizados com a imagem da glória, que eles esqueceram que essa igreja não é no céu, é na terra. Nós temos a igreja dos mártires, igreja daqueles que já morreram, e nós temos a igreja militante. Lá em cima a igreja é triunfante, aqui embaixo a igreja é militante. Quando a trombeta tocar, os que estiverem mortos ressuscitarão, e nós, os vivos, não precederemos os mortos, mas com eles seremos arrebatados, disse Paulo. Ou seja, nos juntaremos ao coro da igreja triunfante. Mas enquanto isso, nós somos igreja que milita aqui na terra. Tem muito trabalho para fazer. A gente vai deixar esses textos escatológicos para a aula da escola bíblica, que eu já comecei a produzir, já tem aula já. Mas é isso. 6º e último: a não preparação da próxima geração. Isso é importante, irmãos. Que igreja nós deixaremos para os nossos filhos? Isso é importante, irmãos. Porque eu sei, Jesus vai voltar, isso é inequívoco. Qualquer perspectiva pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, uma coisa é fato: Jesus vai voltar. Quando ninguém sabe, cada um diz que é de um jeito ou de outro. Ninguém sabe exatamente quando ele vem. Nem os anjos.
sabem, somente o Pai. Mas enquanto Ele não vem, que igreja nós deixaremos para a próxima geração, irmãos? Precisamos preparar a próxima geração para os desafios que virão. Jesus, olhando para, depois de andar em aldeia e cidade, diz assim, ó: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai para que mande mais trabalhadores. Irmãos, precisamos alinhar a visão daqueles que estão começando, os jovens, adolescentes, para a igreja que a gente precisa ser. E daqui para frente, os desafios de ser igreja são cada vez maiores, porque a gente está num mundo tão multifacetado, que tem os seus perigos, que tem os seus algozes, e o modo de ser igreja hoje está fragmentado. E com isso, eu não quero dizer que você tem que sufocar o seu filho. Porque, por exemplo, eu conheci um casal que viveu essa crise por muito tempo. Eles queriam que o filho fosse missionário. O filho queria ser médico. E eles forçaram o menino a isso durante toda a adolescência, macetando nesse mesmo ponto. Quando ele completou 18 anos, o que ele fez? Não quero saber de pai, não quero saber de igreja, estou fora dessa coisa. É o que acontece com todos os filhos que são forçados a uma coisa que eles não querem. Por isso que muitas vezes a melhor maneira, ou a única maneira de você mostrar como é ser crente é dando um exemplo. Porque se as suas palavras não são a sua prática, seu filho vai olhar, estou fora. E aí muitos pais sufocam o filho a ser o que ele não quer. Irmãos, a gente precisa parar de projetar nos filhos as nossas expectativas e deixar que eles escolham. Às vezes ele vai glorificar Deus mais como um médico do que como um missionário. Então, alerta para os pais. Eu posso falar isso agora, eu queria tanto falar isso porque agora eu sou pai. Eu nunca podia usar esse exemplo no ensino, na pregação, assim, para bater nos pais, mas agora eu posso, eu sou pai também. E já tenho conscientizado, estou conscientizando o meu pequenininho. Então isso confirma, irmãos, as palavras de Jesus. Lá em João 5,17, ele diz assim, meu Pai até agora trabalha e eu também. Ou seja, precisamos sempre enfatizar isso. O serviço, o trabalho não acabou. Nós temos muita coisa para fazer. Revitalização é uma obra espiritual e necessária na igreja. Não é opção, é necessária. Precisamos reavaliar. Essa estratégia está funcionando, essa não está funcionando. Que tal a gente fazer uma junta de missão? Vamos ter um conselho diaconal. Vamos fazer um conselho presbiterial. Não, vamos fazer isso aqui, louvor tem que funcionar assim. Tem que ter estratégia. O pior planejamento é não ter um planejamento. Sabia disso? Então, Deus isso aqui tem que ficar claro para nós, o revitalizador e o Espírito Santo, seu agente, na obra que é dele, tá? A obra é dele, o reino é dele, a glória é dele, a casa é dele, tudo é dele, é sobre ele, não é sobre você. Por isso, portanto, a ele a glória. Nós somos simples cooperadores na grande obra que Deus está realizando, em nós, por nós e através de nós. Amém? E, fim. Eu atrasei 3 minutos, mas consegui encerrar. Então, você que vai assistir essa aula, Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.